Fala cambada, sejam muito bem-vindos ao podcast do Automobilistas, o segundo podcast do Automobilistas. Estou aqui hoje com meu amigo Bruno Oliveira, do Bruno Oliveira 03. Apresente-se, por favor. Olá, boa tarde. Bruno Oliveira 03, representando a arte da Rivale. Vem cá, a sua página do Rivale, ela é do seu Rivale apenas ou é um clube do Rivale? Não, publicações é só do meu Rivale. Agora, nas histórias, são mais abrangentes. Entendi. É bem egoísta, né? Sim. Ah, que coisa. Pois é. Estou aqui do meu lado esquerdo, do vosso lado direito está aqui Eduardo Lira. Apresente, por favor, ao público. Não é preciso apresentações. Tá ok, então. Não, Eduardo, a página pocatroca.pt, se calhar conhecem alguns, e a minha página também. Mas a minha página é privada. Você que é o cara das polêmicas aí, que fica cortando os Fiestas ST-Line. Eu não sei, não, nada disso, não sei do que falas. É, né? Nada, Então não tem tá nada, bom. nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Antes pelo contrário, tento cortar as polémicas. Mas apoia atrás de mim. Entendi. E na ponta esquerda, nosso caro João. Apresente-se, por favor, João. Você que é o dono do café de Portugal. Não, sou o João Dias e também sou administrador da página Mustang Portugal. Isso aí. Pois é. E hoje, meus amigos, estamos aqui aonde de novo? Estamos na QF, que é parceira do Automobilistas. Tudo que você precisar de racing e performance para o seu carro, você encontra aqui. Olha só, temos aqui a jantezinha do Automobilistas Podcast. Já está registrada. A gente do Raikkonen. É a gente do Raikkonen, tá aqui, ó. A gente achou, a gente pegou lá no GP da Áustria da semana passada e trouxe pra cá. Não achamos que foi o pneu. Aqui, pneus Pirelli. Aqui, ó. Pneu Pirelli você acha também na QF. Será que é chuva. brincadeira? Olha só, tem Pneu de todo chuva. tipo de jogo. Tem aqui a embreagem, ó, pro seu carro quando você estiver fazendo suas meias embreagens que der ruim. Tem que embreagem, ó. Não tem problema. Tem pra todo mundo. Tem suspensão, tem baquias Sparco, tem baquias Sabelt. Tem efetivamente tudo. Se eu for listar tudo que tem aqui, eu vou passar 20 minutos e não vou conseguir falar. Então, meus amigos, o primeiro assunto de hoje é o GP da Estíria, o segundo GP deste ano, que foi feito lá no Red Bull Ring de novo. Meu amigo Bruno Oliveira, vamos começar novamente por você, que é a pessoa mais elegante no recinto. Eu até tentei acompanhar, mas o calor do Porto não me permitiu. Diga, o que foi que você achou do GP da Estíria? Olha, achei um grande prémio mais aborrecido do que o da semana passada. Mas isto também porque o grande prémio da semana passada foi bastante emocionante. Este teve emoção nas últimas duas voltas, mas havemos lá chegar. Como o outro teve também. Sim. O outro Sim, mas também acho que o acabou bem. outro Exato. foi tendo mais ao longo da corrida propriamente do que este. João, você que é a nossa estreia de hoje, o que foi que você achou do GP da Estíria? Tenho um bocado a partilhar a mesma opinião que o Bruno. Foi, para mim, não é? Como adepto da Mercedes, foi espetacular o arranque da corrida, mas depois um bocado monótono, não é? Porque aquilo também se torna uma pista um bocado idêntica ao Mónaco, que quem parte em primeiro na classificação mantém-se. Ano passado não Tenho foi um bem bocado isso, mas eu tenho um bocado essa. Pode não ser a mais correta, Não, por mas ser- tenho um bocado essa ideia que é É um circuito muito ao mais género do Mónaco, É um exato. circuito mais curto. E geralmente quem parte em primeiro na classificação Já na semana passada aconteceu isso. consegue manter. Com o Bottas. Suponho que seja eu agora. É assim, o grande prémio em si foi um bocadinho mais aborrecido que o do grande prémio da Áustria, o fim de semana anterior. Eu vou te interromper rapidinho só para você traduzir para o público brasileiro o que é aborrecido, porque para mim fica parecendo aborrecido é tipo de que foi o GP ficou chateado e na verdade você quer dizer que o GP foi meio entediante, Exato. é isso? Monótono. 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 Pronto, é só Aborrecido, pra- pronto. É a mesma coisa, pelo menos em português de Portugal é exatamente a mesma coisa, mas quer dizer a mesma coisa. Sim. Mas sim, monótono, um bocadinho mais monótono, ainda Sim. assim foi interessante de acompanhar. O grande prémio em si, porque o fim de semana acho que foi mais interessante que o fim de semana anterior. O fim de semana como um todo foi mais interessante. Tivemos a chuva na qualificação, tivemos aquela FP2 que poderia ter sido considerada como qualificação, porque não se sabia se ia conseguir fazer a qualificação. Sim. E se caso isso se verificasse, íamos ter o Vettel a sair 16º, que ainda seria ser mais interessante.
E portanto, como no geral, acho que o fim de semana que foi mais interessante. O Grande Prémio em si, no domingo, foi um bocadinho mais monótono. No final, também foi mais monótono por uma questão particular, não tivemos tantos abandonos. O fim de semana anterior, o Grande Prémio teve muitos abandonos e também misturou 3 safety cars, misturou um bocadinho a coisa. Também tivemos safety car neste fim de semana, só tivemos um. só um. Foi. E também foi um bocadinho por isso que foi um bocadinho mais interessante, talvez, o fim de semana passado. Mas não ficámos desiludidos. Acho que ficámos bem servidos com o fim de semana que tivemos. Sim, sim. Eu também acho, para mim, o resultado, né, com a vitória do Hamilton foi merecida, não necessariamente pelo GP que ele fez, e sim pelo qualifying, que para mim foi espetacular o qualifying que ele fez. Abrir 1,5 segundos do segundo colocado foi mais do que o segundo abriu para o 10º. Exato. Então, assim, realmente Era o que vocês sabem que eu não simpatizo com o Hamilton, mas eu sei que ele. Eu estava até comentando com alguns amigos agora no fim de semana. Quando a estrela dele não brilha, o carro dá conta do recado. Mas no dia que a estrela dele brilha e o carro tá no máximo, assim, é um negócio fora do comum, é fora da curva. O que ele fez naquele qualifying na chuva, porque Verstappen, que é um cara que não tem problema em correr no molhado, teve dificuldade, imagine. Outro destaque, eu acho, do qualifying foi Lando Norris, não. A outra McLaren, Carlos Sainz. do Carlos Sainz, obrigado. Eu ia falar todo mundo, menos o Sainz. E nosso querido afobado da Williams, George Russell, que aproveitou ficou muito bastante. emocionado com aquela situação toda e foi parar na grama na grama não, foi parar no gradilho logo nas primeiras voltas. Eu não entendi E aquilo. foi um bocadinho pena. Ele perdeu o carro, foi sozinho, se não me engano. E foi pena porque acabou por perder o andamento todo e deve ter feito danos ao carro, porque ele depois ficou mais lento. E estava com dificuldade até de acompanhar o Latifi. Mas ele ia possivelmente conseguir ficar pelo menos à frente dos Haas. Acho que conseguia ter andamento para isso. Também. Acho que conseguia ter andamento. Uma nota também do Grande Prémio, se passarmos já para o domingo. Ainda falando da qualificação no sábado, era o que dizia a semana passada. O Hamilton é bom, ele diz que era a arrogância que estávamos a falar, ele é arrogante, mas diz que é bom e é mesmo. E aqui é que se vê na chuva, é que se vê a diferença uns para os outros. Claro que as condições mudavam de volta a volta, ele também teve um bocadinho de sorte na volta que conseguiu fazer o tempo, conseguiu trajetórias mais secas, conseguiu um bocadinho de condições melhores, mas não deixa de ser à chuva e é muito difícil. Aí é que se vê a diferença dos pilotos, e ele conseguiu aquela margem impressionante para o Verstappen, por exemplo. Sim. No domingo, um dos que desiludiu muito, que a semana passada parecia estar com um andamento muito bom e quase conseguia ganhar a corrida se eu tivesse tido aquele azar, foi o Alexander Albon. O Albon ficou ali sozinho entre o Max Verstappen e os dois Mercedes e o resto do pelotão. Ficou a 50 segundos do Verstappen com o mesmo carro. É uma diferença muito grande. Muito grande. Sim. Acabou por não ficar no final porque o Verstappen parou para tentar ir buscar a volta mais rápida, que acabou por não conseguir. Mas se o Verstappen não tivesse parado, tinha ficado quase a 1 minuto com o mesmo carro, é muito tempo. Sim, é verdade. E as Racing Points, que na qualificação foram desastrosas, que ninguém entendeu como é que na sexta-feira elas estavam tão rápidas, e depois chega no sábado, choveu, molhou, o que é de papel o carro, eu não entendi o que foi que aconteceu. Mas enfim, para mim foi um dos destaques da corrida, mesmo com aquele infortúnio no final, mas eu acho que Pérez foi o piloto, pode ser considerado o piloto do dia. Talvez não do fim de semana, porque eu acho que o do fim de semana realmente foi o Hamilton, mas o da corrida foi ele. E assim, por falar em Racing Point, Já Racing Point eu tenho aqui muito o que falar. você tem muito que falar da Racing Point, então siga aí. Não, mas não sei se alguém quer dar opinião sobre a corrida de Pérez. Antes Assim, de eu falar disto, porque isto não é corrida, isto é pós-corrida. Burocracias. Ele fez uma grande corrida. Assim, para mim o Pérez foi de longe o piloto do dia. Ser 17, ok que o Racing Point em seco é um carro muito competitivo, e tu falaste que em qualificação desiludiu um bocado. Também nós não sabemos, primeiro, que setup é que eles escorreram na qualificação, porque o setup que eles correm na qualificação é o que fica para a corrida,
E eles sabiam que ia ter uma qualificação em chuva e depois uma corrida em seco. Por isso tu podes afinar o carro mais para a chuva para conseguir uma melhor qualificação, mas sabendo que isto vai prejudicar na corrida, nós não sabemos se o Pérez até se calhar fez uma afinação sabendo que o iria prejudicar na qualificação e iria beneficiar na corrida, como foi o caso, que ele tinha um ritmo alucinante. Ele tinha um ritmo muito superior, por exemplo, ao Albon. Ele veio 17º, ainda foi buscar o Albon. Um incidente interessante, parecido com o da semana passada, mas desta vez quem ficou foi o outro. Mas se não fosse esse incidente, se o incidente não tivesse acontecido e ele tivesse consumado a ultrapassagem, o Sérgio Pérez teria passado 17º para 4º, sem grandes incidentes das outras pessoas. Está bem que tivemos 2 Ferraris que foram dar um beijinho um ao outro. Já ia falar disso. Mas, por exemplo, não Calma. tivemos ali safety cars, muitos safety cars, principalmente a meio da corrida, que normalmente a meio da corrida, por causa dos pit stops, do timing de pit stop, pode beneficiar. Não teve ali qualquer tipo de interferência, porque foi logo na primeira volta. Portanto, foi uma evolução de lugares puramente do seu ritmo de corrida. Por isso eu acho isso fabuloso. Esse toque com o Albon, nem este fim de semana, nem o anterior, o Albon teve culpa. Mas das 2 vezes foi ingênuo. Apesar Sim. de ter tido culpa, foi das 2 vezes ingênuo e deram Na um toque. terceira já, né? Na terceira? É porque teve o Brasil também, né? Também foi Não, eu digo entre estes dois. É. Entre estes 2 fins de semana. Ele não teve culpa. Aliás, foi um incidente de corrida. O Hamilton acabou por ter a culpa a semana passada, mas foram incidentes de corrida. Não foi. Mas ele não teve culpa, mas foi ingênuo das 2 vezes, porque colocou o carro de uma maneira que não era o outro escolher se tinha um acidente ou não. Não tinha hipótese de não ter acidente. Apesar de não ter tido culpa, colocou o carro de uma maneira um bocadinho comprometedora. Mas falando dos Racing Point, já posso falar dos Racing Point? Calma, já que o seu é pós-corrida, vamos deixar para o pós-corrida. Primeira volta, vamos voltar para a primeira volta aqui com aquele infortúnio das Ferraris que já estavam bem. Será? E nem sequer ponto. Não, para ser sarcástico. Será infortúnio? Assim, foi uma situação que eu não duvido que a Ferrari fique, inclusive, atrás, fique em terceiro ou em quarto no campeonato esse ano. Eu tô bem pessimista, viu? Neste momento está Sim, mas também o Norris está em terceiro. está em quinto com 19 pontos, que são os 19 pontos, os 18 pontos do segundo lugar do Leclerc semana passada, mais o 10º do Vettel. Exato. O segundo lugar do Leclerc, que era muito enganador. Sim, é porque Leclerc é muito bom. E aí compensa um pouco. Mas essa corrida de ontem ele deu uma. Não sei, assim, eu não sei o que aconteceu, né? Não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tenho uma leve impressão de que o Leclerc, quando ele larga de trás, ele fica muito afobado. O Leclerc é muito imaturo. Sim. Exatamente. O Leclerc Ele é muito talentoso, É muito muito talentoso, talentoso. mas ele é afobado. Quando ele sai lá de trás, ele quer logo passar todo mundo, aquela coisa, ele quer passar 3 carros uma vez só na primeira curva. Aí É talentoso, mas é muito perdido ainda. É muito bem. E tu falas que o Hamilton é arrogante, eu acho que o Leclerc não é menos arrogante que o Hamilton. você acha? Ele eu gosto dele. é bom, não é humilde de todo. Acho que nem não é mais humilde que o Hamilton. Eu acho muito mais. Acho que não E, compara. e morde um bocadinho pela calada. É um colega de equipa muito difícil de ter. É um menino querido da Ferrari, já há muitos anos, da academia. É o sobrinho do Jules Bianchi. Sobrinho não, o filhado do Jules Bianchi, que já vinha há muito tempo na formação da Ferrari também. E tem muito essa característica, é muito verde, é muito imaturo, não consegue... Por exemplo, se compararmos ao Lando Norris, que tem menos experiência em Fórmula 1 que ele, é um piloto muito mais focado, com muito mais calma e consegue precaver-se melhor e passar onde é preciso. Exato. E vimos isso este fim de semana. Conseguiu ter calma, ver onde é que podia passar e onde podia passar passou sem problemas. Tem mais maturidade. Exatamente. Apesar de ter menos experiência que o Leclerc. E um bocadinho. Já sabe que o Leclerc é suposto ter um carro para andar na frente e é onde ele quer estar. Agora, o que ele fez foi Um bocado de capitão. ridículo. Foi ridículo. Só pôr o carro ali onde já estavam 3. Yeah. Eu tenho uma opinião um bocado polémica em relação a esse incidente.
eu diria que no apex da curva, se não tivesse lá o Vettel, o Leclerc não tinha tentado. É um bocado polémico. É possível. Eu sabia que vinha uma dessa. Eu já estava esperando que vinha uma É assim, dessa. eu não acho. Será que seria ali talvez algum resquício do sentimento do Brasil do ano passado? Não, eu não diria isso, mas o Vettel claramente está descontente na Ferrari, a Ferrari também não está muito contente com o Não Vettel. está muito Não. motivado também. O Leclerc está naquela, ok, agora sou o primeiro piloto, mas mas eu também tenho que ficar à frente dele porque toda a gente espera que eu faça isso. Claro. E era isso que vocês estavam a dizer. Ele ainda é um bocado inexperiente, apesar de deixar ser o terceiro ano dele na Fórmula 1. Ele ainda é muito inexperiente, tem aquela pressa de tentar fazer logo as coisas muito rápido. E viu ali o Vettel e pensou, olha, vai ser já. Mas se assim é, ainda mais grave é. Pois é. E Ainda acho mais que é. grave. Eu acho que é mais grave. Achei que ele foi um bocado ganancioso. Foi. Exato. Mas Essa é sim, uma boa palavra. situação. Mas eu acho que ele vai aprender muito, assim como, por exemplo, o Verstappen, Sim. que tinha muitas inimizades, tanto dentro do paddock quanto fora, entre as pessoas, Sim, entre os fãs de Fórmula 1. Hoje em dia, eu gosto de Verstappen, apesar daquele jeito dele, mas eu gosto dele do jeito que ele é. E eu acho que muito foi depois da metade do GP do Canadá de 2018 em diante, parece que fizeram a lavagem cerebral O Verstappen no 2.0. Verstappen. E ele se transformou completamente. E eu acho que está precisando de uma virada de chave dessa no Leclerc. Talvez seja isso. Ele é um piloto que eu gosto muito dele, tanto como pessoa quanto como piloto. Mas eu acho que ele precisa de um pouco mais de maturidade na pista, como aconteceu com o Verstappen, que Verstappen era muito agressivo, continua sendo, mas faltava uma maturidade em determinadas situações críticas como essa. Exato. E acabou adquirindo. E eu acho que também o Leclerc precisa disso. É que o Verstappen, em 2018, ele teve ali uma série de corridas que ele abandonou porque teve acidentes por culpa dele. Por culpa dele. Sim. E esse aí foi um turning point na carreira dele e 2019 todo provou que um Verstappen mais evoluído, com mais calma, chegou a terceiro lugar na classificação geral à frente dos Ferrari. E com um carro inferior, porque na altura ainda não tinha o polémico motor Ferrari, não é? Polémico motor. Mas só uma nota do Leclerc para fechar. Também pesa muito ele no segundo ano de Fórmula 1 dele ter ido para a vermelhinha, ter ido para a Ferrari. Ele já começa na Alfa Romeo, que é uma Ferrari, é uma Toro Rosso, uma Alfa Tauri, como se chama agora, da Ferrari, e ter começado logo no segundo ano dele na Ferrari, com muita exposição mediática e com muita coisa à espera dele, também não ajuda. Mas também acho que foi ao contrário, não o tornou mais humilde, tornou mais arrogante. Concordo. E também por isso é que ele está a ter as atitudes que está Mas a ter. aí Pode ser que seja um ponto de viragem agora. eu acho que não é tanto arrogância, eu acho que é imaturidade. No caso de Tem um bocadinho. Hamilton, eu acho que é arrogância pura, porque maturidade ele tem mais do que suficiente. Agora, eu acho que no caso de Leclerc, eu não acho ele um cara arrogante. Ele pode realmente estar ali. É como você chegar a dar um. Eu ia fazer uma analogia aqui que ia pegar muito mal. Eu ia dar um exemplo que Tem cuidado. ia ser ruim. Não. Tem cuidado. Mas é como você chegar e dar uma Ferrari. Pronto. Vou fazer a analogia perfeita. É como você chegar, pegar uma 488 pista e entregar para um menino de 18 anos para ser o primeiro carro dele. E pôr no Estoril como foi este fim de semana. Por exemplo. Eu tava tentando evitar a polêmica e você vem e traz a polêmica. Puta merda. Ó, deixa quieto. Eu não quero dizer mais nada. Para outro podcast. Quer dizer mais. Fica para outro podcast. Não, hoje, por acaso, faz parte da atualidade, não é? Sim. O track day que eu mostrei. Mas pronto. Talvez mais à foi frente. Mais à frente. Mas vamos lá, vamos aí agora aquela volta final de Norris. Mais uma. Uma não, duas. Mais uma. Foram as duas. Foram as duas finais. últimas. Foram as duas últimas As duas voltas. finais. Que espetáculo. Não foi só a do Norris, foi a corrida toda. Foi o incidente entre o Albon e o Pérez, que depois também influenciou as duas últimas voltas a última volta do ano. Assim, as 4 últimas voltas dele foram fantásticas, porque ele passou o Sainz, Passou o Sainz. Com ordens de equipa. Sim, o Sainz deixou passar.
deixou passar o Sainz. Então, desculpa, gente, eu não vi essa parte. Foi, ele eles deixou passar. Talvez tenha sido na hora que deram o comando, eu tava voltando da churrasqueira e quando eu cheguei na TV foi porque Não, ali... E eles não falaram, mas tu vês claramente o Sainz a tirar o pé para o Norris passar. Foi na curva 5. Já não me recordo. Mas eu creio que foi entre a 4 e a 5, se tivesse que dizer de Foi cor. 4 e 5, É porque o Norris também vinha que vinha, né? Ele vinha com muito mais andamento, porque o Sainz deu cabo dos pneus naquela paragem, naquele pit stop que a roda de trás custou muito a entrar, mais uma vez, a roda de trás do lado esquerdo. Ficou atrás muitos carros, teve que dobrar muitos carros outra vez. Dobrar não, passar muitos carros outra vez e acabou por destruir um bocado os pneus. E no final da corrida estava sem andamento. E nós estava com pneus muito melhores. Aliás, eles estiveram lá a lutar uma volta antes dele passar. Com bolinha. Antes dele passar e foi um bocado desperdício de tempo, porque o Norris podia ter ganhado já avanço e a McLaren tinha que dizer ao Sainz deixa passar, que ele está mais rápido. Claro. A equipa é que importa, a equipa está em primeiro lugar. Tiveram ali uma volta a perder tempo, não percebi muito bem. Mas sim, deixou passar, o Sainz deixou passar. Não foi passagem em pista. Mas eu acho, se me permitem, tinham dito que o Norris esteve muito beneficiado com o álbum, o incidente entre o álbum e o Pérez, claro. Mas antes desse incidente, houve outro. Foi com o Stroll, que mandou uma dive bomb na curva 3, que fez com que os dois saíssem muito mal. Sim, mas o Stroll nem E o Norris passou ali os dois de uma assentada. Sim, aproveitou. Aproveitou, estava lá para aproveitar. Passou só o Ricardo. Ele ainda teve que dar mais uma volta para poder passar o... Sim, mas sim, tens razão. Tens Ele razão. aproveitou a situação que eles perderam os dois muito tempo. Mas ele vinha com muito mais andamento. Aqueles dois ele ia passar. Sim, mas mais sem cedo ou dúvida. mais tarde. Era capaz de já não ir a tempo de apanhar o Pérez. Atenção. Que foi sorte. Ele apanhou o Pérez, não estava Ali na foi penúltima curva. Foi. Ele teve um bocadinho de sorte de apanhar o Pérez, já foi muito em cima. Eles, os dois, eu acho que ele acabava por nos passar, mesmo que o Stroll não tivesse tido aquela grande ideia. Não sei grande que ideia que foi. Aliás, o Stroll é daqueles que eu acho que não merece estar na Fórmula 1, mas pronto, isso já são outras histórias. Mas no practice ele mostrou um pouco de valor, né? Sim, com o W10 eu também ando bem. Não é? Com o Mercedes do ano passado também eu ando bem. Exato. Mas não, o Stroll está lá porque o Lawrence Stroll comprou a equipa. Não, eu sei disso. Ele tem o seu talento. Tem. Agora é talento de Fórmula 1. Aí está lá a roubar lugares a outros que deviam lá estar. Exato. O Nico Hülkenberg, por exemplo, tem muito mais talentoso que ele e lutou para lá. Nossa, imagina o Huckenberg com aquele carro. Óbvio, eu não falo tanto do Pérez, que o Pérez é bom piloto, mas imagine o Huckenberg, ou melhor, imagine o George Russell com aquele carro. Mas o George Russell está na Fórmula 1, está na Williams, está a começar a carreira, mas está lá. Agora, o Stroll está lá a tirar lugar, é como o António Giovinazzi, também está lá a tirar lugar a outros que mereciam lá estar. E acho que são dois pilotos que não têm andamento para E o Latifi. Os mais fraquinhos. Mas assim, às vezes a gente acha ruim, mas às vezes são necessários esses caras para poder manter equipes como a Williams, por exemplo. Se não fosse o Latifi, a Williams estava onde agora? O Lance Stroll e o Pérez são os dois que estão a pagar a Racing Point. Portanto, o Lance Stroll, o pai é o dono da equipa, traz muito dinheiro do Canadá, mas o Pérez traz muito dinheiro do México. Exato. Sim. Traz muito dinheiro do México e dá muitos fundos à equipa. E pronto, é assim. E até o GP do México. São pilotos pagantes, sempre houve pilotos pagantes na Fórmula 1. Mas é assim, lá está, nestes tempos é importante, mas tira um lugar. Gostei do termo, pilotos pagantes. Pilotos pagantes, isso não é um termo Gostei comum. muito desse termo. Patrocínios. Literalmente patrocínio. Então, vamos usar o destaque positivo e negativo de cada um. Começo por você, Bruno Oliveira. Destaque positivo, assim, eu diria que para mim o ponto alto da corrida foi ponto alto ou melhor e pior piloto? O melhor e pior piloto. Ok. Vamos ser objetivos. Então, Destaque para do mim, piloto. o melhor piloto, e já fundamentei, para mim foi Sérgio Pérez. Por todo o seu... na corrida, estamos a falar de corrida e não de fim de semana. Pior, ok, poderia ser muito fácil dizer aquilo de Leclerc. Poderia ser muito fácil, mas para mim o que mais me desiludiu foi o Carlos Sainz. Que saiu de terceiro lugar e acabou em nono. E acabei num. Por isso, e o Norris saiu de trás dele e acabou à frente. Ok, com circunstâncias diferentes, mas o que é verdade é que as circunstâncias é que fazem os homens. E neste caso fez a corrida. Este não foi muito feliz a corrida. É assim, se eu puder ser assim. Vá. Eu acho que a maior desilusão do fim de semana foi mesmo o Alex Albon. Porque
teve um andamento muito bom no fim de semana passado no mesmo circuito e este fim de semana esqueceu-se do andamento que teve, esqueceu-se do que podia fazer bem. Acho que a maior desilusão que foi o Albon. A melhor prestação, eu acho que o Pérez fez aquela recuperação muito boa, com um carro extremamente superior a toda a concorrência, mas eu acho que o que demonstrou mais garra e o que esteve em mais destaque, tanto este fim de semana como o outro, foi o Lando Norris. Acho que foi o que demonstrou mais e conseguiu extrair muito mais de McLaren do que... É assim, o Sainz fez... É um bocadinho enganador o lugar do Sainz, porque ele teve aquele azar nas boxes, ficou logo atrás de muita gente e depois degradou os pneus e acabou por não ter carro para conseguir ir mais à frente. Porque ele, em circunstâncias normais, ia ficar à frente do Lando, ele não estava com um andamento muito inferior. Acho que estavam os dois ligeiramente equiparados. Portanto, acho que a desilusão foi o Albon e o piloto melhor acho que foi o Lando. E você, João? Na minha opinião, assim, num cômputo geral, no fim de semana, foi o Hamilton, claro, por causa da classificação e por ter vencido a corrida também. E na corrida foi o Pérez. Agora, para mim, o pior piloto é, claro, vou recorrer ao mais fácil, não é? Que foi o Leclerc, não é? Da Ferrari. Pronto. Por os motivos que nós sabemos. Deu tudo a perder logo no início. Ainda do Sainz. Leclerc. O Sainz teve o andamento que teve e o carro que teve, mas ainda fez a volta mais rápida. Final. Sim. Ou seja, tivemos os 2 fins de semana seguidos com voltas mais rápidas da McLaren. Da McLaren. Portanto, é o que eu digo, o Sainz estava com bom andamento, foi muito prejudicado pelas circunstâncias da corrida e não conseguiu demonstrar. Mas acabou por conseguir a volta mais rápida. Para mim, eu ia fazer exatamente o que você fez. Para mim, o destaque do fim de semana eu ia dar para o Hamilton, por causa da qualificação, que foi absurda. Absurdo, é. Foi absurdo aquilo. E por ter vencido a prova, obviamente. Mas para mim, o destaque da corrida eu daria para o Norris, porque soube aproveitar a oportunidade que ele teve na hora certa. Ele foi preciso com as 2 oportunidades que ele teve ali. Poderia não ter tido a habilidade nem a frieza para poder fazer aquelas 3 ultrapassagens que ele fez naquelas 2 últimas voltas. Ele poderia ter se afobado ali com a situação e ter perdido um pouco o controle do carro. E não, foi frio, foi perfeito, ouviu as instruções da equipe, foi lá, resolveu o Mas problema. ele nem falou, ou anunciou. Não, ele fala, tem uma hora que ele fala, é porque a gente não ouve. No final ele fala, mas ele está a 2 voltas, quase sem falar para o engenheiro. O engenheiro vai-lhe dando as informações, os mapas, as posições, quem está à frente, diz-lhe que o Pérez que está à frente muito mais lento. Sim. E ele concentrado. Sim. Não faz comentários. Depois no final é que comenta. É o foco. É o que eu digo, demonstra muito mais maturidade que um Charles Leclerc. Pelo menos este fim de semana foi o que fez. Sim, sim. Pra mim, eu não vou nem dizer que foi o pior, porque não tem como dizer que foi o pior porque ele não correu. Mas pra mim foi a minha maior decepção foi o Leclerc. E assim, foi pena porque a Ferrari atualizou o carro. Atualizou o carro, exato. E foi pena não conseguirmos ter uma comparação do carro do fim de semana passado para este fim de semana no mesmo circuito. E aí podíamos poder ver se houve ou não evolução. E tendo havido, positiva, pelo menos, é que sim, negativa. Pelo menos é o que eles pensam, não é? Deixa eu Negativa fazer uma também era pergunta. difícil, não é? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, mas na sexta-feira já estava com o carro atualizado? Sinceramente não sei. Eu acho que estavam a dividir, deveriam estar a dividir. Eu acho Mas que ainda não. assim, Porque eles só Sim, já tinham uma, estava. eles só tinham uma asa nova. Porque o Charles Leclerc, ele Só- ainda só. tentou, ele trocou a asa e quando trocou a asa, trocou para a spec anterior. Mas atenção que a Ferrari não era suposto trazer nada para este fim de semana. Era só para o próximo fim de semana. Ou seja, aqui também revela Um bocadinho de desespero. um bocado de Exato. desespero e um bocado de desorganização que vai naquela organização, que se calhar é melhor aguentar a spec e manter o plano traçado do Não, mas que antecipar, que é um Ferrari, bocado... Não, eu compreendo a ideia deles. Eles queriam comparar o carro na mesma pista com dois setups diferentes, com 2 specs diferentes. E eu consegui, com condições muito parecidas, eu consegui ter uma comparação interessante entre os dois e ver se realmente fazia alguma diferença ou não. Exato. Eu percebo que era se calhar mais interessante continuar o desenvolvimento e não queria chegar com um carro bastante atualizado. Mas eu percebo e era interessante vermos essa diferença. Eu acho que por perder isso, tanto nós, sobretudo a Ferrari, que não tem os dados para evoluir ainda mais. Assim, eu acho que eles estão muito preocupados com
o GP de Mugello, o GP da Toscana, Sim, vai que ser- está lá com o nome 1000 Ferrari. Vai ser outra desilusão. E eu acho que vai ser a mesma coisa que aconteceu com a Mercedes no GP Mercedes do ano passado, né? O Mugello também é um circuito de motor. É um circuito- tem aquele primeiro setor um bocadinho mais técnico, mas é um circuito de motor. Tem uma reta muito longa, com uma Exato. saída de curva rápida. Portanto, é um circuito muito de motor. E a Ferrari, com o motor que está agora, Não vai para lugar nenhum. vai ser complicado. Vai ser complicado. É o que eu digo, aquele acordo à porta fechada em fevereiro deste ano houve ali muita coisa que mudou. Mas que dizem Mas os era- rumores, afinal não era motor. Não era Era o quê? Era aerodinâmica? Não. O motor, dizem que não é, alegadamente, não é o motor, mas sim o fluxo de combustível. O que se fala, parece que se vai falando no paddock, é que o sensor que mede o fluxo de combustível que a FIA tem em todos os carros mede X em X tempo, o fluxo de combustível, cujos dados as equipas também têm acesso. Alegadamente, a Ferrari conseguiu descobrir quando é que o sensor estava a medir esse fluxo de combustível e quando é que não estava. Quando estava, tinha um fluxo de combustível dentro das regras, e quando não estava, então sim, injetava mais combustível dentro do motor. É um diesel Mais gate, quase. É, mais combustível, mais potência. Para além disso, desconfia-se também que a Ferrari poderia ter um depósito secundário dentro do carro. Estas duas teorias são sustentadas pelo facto de que agora, em vez de um sensor de fluxo de combustível, a FIA tem 3, 2 dos quais guarda os dados só para si e apenas divulga os dados de um às equipas. Para além disso, a outra regra que também entrou este ano, que é a quantidade de combustível que pode estar fora do depósito, nas tubagens, etc. Que também diminuiu drasticamente. Ou seja, as duas teorias são um bocado sustentadas pelas novas decisões da FIA. Que a FIA, se isto for mesmo verdade em relação ao sensor, então também percebemos aqui a dificuldade da FIA de provar que a Ferrari sabia e tentava dar a volta à Contornar situação. a situação. Por isso, um ponto interessante não é tanto o motor, mas sim os sensores com mais fluxo de combustível. Se calhar o motor é o mesmo, só que combustível com combustível dentro das regras, com fluxo de combustível dentro das regras, É mais difícil. é mais complicado. Isto surgiu em Austin no ano passado, quando o Ferrari de Vettel partiu com excesso de combustível para a corrida e que levantou muitas suspeitas da FIA, porque é que um carro, em vez dos 105 kg que podem fazer, iria com 115 ou 120, já não sei ao certo, quilos de combustível, mas que no fim, e até surgiu uma investigação nessa corrida, só que no fim da corrida a FIA viu que eles apenas gastaram 105 kg de combustível. Mas é um bocado estranho, se estás a pensar gastar 105 kg de combustível, porque é que vais carregar o carro com 115 ou 120? E por falar em polêmica, o homem da polêmica, Eu o só, que é que você tem a dizer? Eu só falo das Qual é a polêmicas. grande polêmica sobre o GP da Estíria? é Grande Prémio. O Grande Prémio. Eu ouvi Grande dizer polémica. eu ouvi dizer que a Renault está com dor de cotovelo. É isso mesmo? Não é dor de cotovelo, eles conseguiram arranjar ali uma desculpa, que era o que eles queriam. A grande polémica do Grande Prémio já não é no Grande Prémio, já é depois do Grande Prémio. A Renault avançou com um protesto junto da FIA por causa do RP20, o Racing Point, que na teoria deles utiliza peças que não são autorizadas. O regulamento da FIA impede que as equipas comprem peças, façam outsourcing de peças a equipas que correm. Ou seja, a Racing Point não pode comprar peças à Mercedes, a não ser unidades motrizes, transmissões, esse tipo de coisas. Há peças determinadas que eles não podem comprar a equipas que compitam. Ou seja, a ASE compra estes componentes, mas é a da Lara. A Lara não compete na Fórmula 1. Portanto, pode comprar, apesar de ter ali muitas parecenças à Ferrari, que eles partilham um bocadinho do know-how, não são iguais, nem compra a Ferrari, compra a da Lara, e depois podem utilizar no carro deles. Aquilo que a Renault alega é que a Racing Point está a utilizar o W10, que na verdade é o W10, e por onde é que eles pegaram? Pegaram pelas condutas de arrefecimento dos travões, da frente e de trás. Eles dizem que as condutas que são exatamente as mesmas que o W10 utilizava. A FIA está a investigar, ainda não há decisão. É assim, a Renault para protestar é porque tem alguma base, tem alguma segurança daquilo que está a dizer.
E tendo razão, a FIA ainda vai analisar, foi nomeado A abertura do inquérito, foi né? nomeado um investigador focado para isto, em nome dos Marshals, não, dos stewards, que vai investigar. Assim que haja decisão, eles comunicam. Pediu esclarecimentos à Renault. Primeiro aceitou o protesto, foi analisado e foi aceito. Pediu esclarecimentos à Renault. Pediu os desenhos e as peças específicas foram apreendidas à Racing Point, e pediu também à Mercedes os desenhos técnicos das condutas de arrefecimento dos travões do W10. O W10 é o Mercedes do ano passado, Sim. está no W11. E agora vão ser analisadas, e se realmente chegarem à conclusão que são uma cópia, poderá a partir daqui encontrar mais peças que também sejam essa cópia, e a Racing Point tem um problema entre mãos. Em princípio, eles fizeram as coisas de forma que não sejam afetados por este problema. Mas a FIA, para começar a investigar, é porque tem alguma base que possa ser verdade. Vamos ver, temos que esperar agora para ver qual é que é a decisão da FIA sobre este tema. Agora, a confirmar-se, é um problema grande para a Racing Point e, em última instância, pode obrigá-los a utilizar o RP19, que é o carro do ano passado, porque esse aí está totalmente legal. É uma possibilidade. Eita, Não é provável, mas é possível. Exato. E a Mercedes? Mas tá legal do jeito que tá. Tô gostando de ver a Racing Point lá na frente, a McLaren lá na frente. Tô achando que tá dando uma disputa boa. Eu não vou torcer contra a Racing Point. Não, vou eu vou torcer nem a favor nem contra. Agora, Não, eu tô torcendo que seja legal. Eu que tô torcendo para que o carro seja legal. Mas é assim, também é um bocadinho injusto para as outras equipas. Porque eles estão a ter o desenvolvimento, estão a Exato. ter um carro que já foi totalmente desenvolvido pela Mercedes, campeã do mundo do ano passado. Ou seja, eles têm praticamente o carro campeão do mundo do ano passado. Exato. Que acaba por também não ser muito justo, por exemplo, para uma Haas, para uma Williams, que parte sempre de. Tem que fazer o desenvolvimento do carro do ano atual e desenvolver o próximo. A Racing Point basicamente tem que fazer isso. Eles foram buscar o W10 em muitas partes, apesar de poder ter ali algumas nuances, algumas diferenças. Vamos ver, agora temos que esperar pela decisão da FIA e ver o que é que se decide. Mas e a Mercedes também não terá problemas, porque neste caso estamos O a culpar o comprador e o Não, vendedor. o que os regulamentos definem é que não podem comprar, não diz nada sobre vender. Ok. Não podem comprar, eles fazem duas distinções, fazem o desenvolvimento e a produção. Eles não podem comprar a produção de equipas que fazem, a produção e o desenvolvimento de equipas que estejam a competir. Mas não diz nada sobre vender. Vender não há qualquer sanção prevista, pelo menos. A verdade é que está aqui o nome da Mercedes no relatório. Aguardemos. Aguardemos. Exato. Meu querido João, você também tem alguma polêmica aí para alguma bomba para soltar? Não? Como é a situação? Tenho aqui uma notícia sobre o Grande Prémio no Brasil, que o Governador e o Prefeito garantem que a corrida será realizada, embora a Fórmula 1 não corrobore essa informação. Foi assim um bocadinho. Esse grande prêmio do Brasil já está sendo inclusive falado lá com a imprensa portuguesa, que realmente, portuguesa aqui, na imprensa brasileira, e há muitas incertezas em torno desse grande prêmio. E realmente, eu torço para que aconteça, óbvio, eu torço para que o GP do Brasil aconteça, todo ano é um dos melhores GPs do ano, e esse ano não poderia ficar sem, mas realmente a situação que está no Brasil e a questão logística da Fórmula 1 esse ano, para levar o GP para o Brasil vai ser muito complicado, até porque eu acho que não vai ter o do México, não vai ter dos Estados Unidos, o do Canadá tá ali tentando, mas também eu acho que não Um rola. desses está confirmado. Pois, provavelmente exato. também duvido vai muito que o haver. do Brasil aconteça. E não é só, o Brasil é um grande prémio, muito por causa do público. O público brasileiro é dos melhores Do mundo. do mundo. É um ambiente. Obrigado. Não é mesmo, é verdade. É um ambiente impressionante no Brasil. E é pena não termos grande prémio do Brasil. Há muitos anos que não temos uma época sem o Brasil. E se acontecer. Mas estas declarações do governador e do E do prefeito Prefeito. foram assim um bocadinho à la Trump. Eles, vai haver, mas a FIA não disse nada. Exatamente. Ah, O diretor da Mercedes disse que comentou-lhes que é pouco provável que haja grande prémio no Brasil e nos E Estados o André Unidos. Seidel também diz a mesma coisa, que é difícil. Então vamos ao Driver Championship aqui,
ao ranking, como é que está. Então, em primeiro lugar está Valtteri Bottas com 43 pontos. Exato. Em segundo, Lewis Hamilton com 37. E em terceiro, para mim, que é a minha grata surpresa, Lando Norris da McLaren com 26 pontos. Seguido de Leclerc, com a só primeira corrida que ele fez. Depois o Pérez, e Verstappen e Sainz. Albon com 12, Gasly com 6 e Stroll com 6 para fechar os 10 primeiros. E depois temos um Ferrari em 15º, com 1 ponto. É um negócio... O que não deixa de E ser dos interessante. construtores temos a Mercedes com 80 pontos, McLaren com 39, Red Bull com 27, Racing Point com 22 e a Ferrari em quinto com 19. Que fase, Isso é meus muito- amigos, mas- que fase. Do meu ponto de vista, isso é bastante positivo. Porque a Fórmula 1 há uns anos para cá é um desporto que é basicamente só de duas equipas, que é Mercedes e a Ferrari. E Aí as agora é outras- de uma e- só. E as outras assistem. E a Red Bull. É, agora é de uma E a só, Red agora é só E da um bocado a Mercedes. Red Bull. Mas se calhar este ano as coisas vão ser mais equilibradas. Não, lá em cima vai ser Mercedes. Acho que a Mercedes Lá em vai cima é estar- Mercedes, mas depois vai estar mais isolada acaba- do que alguma vez teve. o segundo e terceiro lugar vai ser uma coisa mais. Mas o resto sim. E ver Se uma calhar vai McLaren- vai dar mais gosto de acompanhar a Sim, prova. eu acho que vão ter ali... Não é só três Mercedes ou e quatro Ferrari na equipes. frente e o resto eu acho que vão ter 3 ou 4 equipes ali brigando pela segunda posição. também A acho. ver a McLaren em segundo, já com 12 pontos de vantagem sobre a Red Bull, Já apesar é de só qualquer estarem duas corridas Dois feitas. grandes prémios. É interessante. E o Norris está com metade da pontuação que ele fez no ano passado. Já está com mais da metade da pontuação que ele fez no ano passado inteiro, com 2 corridas. Exato. É impressionante. É impressionante. É muito a vantagem, o desenvolvimento da McLaren É. está muito bom. E também temos outras categorias que voltaram essa semana. Temos três notícias assim rápidas. Uma é do Brasil, que lançou o Stock Car. Stock Car está de volta. Está de volta virtual, de forma virtual. Sim. Lançou um campeonato virtual de Stock Car, que é a competição automóvel Mais importante mais do importante Brasil. do Brasil. E esse ano promete, porque... A ver, vamos. porque assim, se houver, promete muito, porque pela primeira vez, depois de acho que mais de uma década, não tenho certeza, me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários, mas antes eram realmente só carros de chassi tubular, com aquela carenagem de fibra por cima, com o motor V8, que era sempre o mesmo. Esse ano vai voltar a ser o carro monobloco, então a Toyota, inclusive, vai voltar a participar do campeonato, vai ter a carcaça do Corolla mesmo, monobloco. É mais interessante. E vai ter também a da Chevrolet, continua com o Cruze. E os motores vão ter motores desenvolvidos pela Toyota e motores desenvolvidos pela Chevrolet. Então vamos ter dois motores diferentes, dois motores V8 diferentes disputando a categoria. Não devia ter sido sempre. Então, É muito mais interessante. O público identifica-se muito mais com os carros, quanto mais forem parecidos com aquilo que Sim, está. Porque sim. os Stock Car estavam a chegar a um ponto de ser umas coisas muito esquisitas. Umas formas muito estranhas. apesar é de uma ter ali o competição, farolinho uma parecido, competição É interessante. interessante. é Sim. As outras duas notícias é a indicar, que correu a Roda Atlanta este fim de semana. O Félix Rosenqvist ganhou a corrida. A primeira vez que um sueco ganha a corrida em muito tempo. Com uma corrida muito boa. E o NASCAR, que também correu o NASCAR Cup, com um photo finish de 4 carros lado a lado, que foi quase como a Fórmula 1 com o Lando Norris. Também uma corrida interessante. Ficam só assim as notas do rodapé das restantes, porque não é só Fórmula 1, é mais coisas. Exato. Enquanto não há ali, enquanto não há endurance. Sim, sim. Vou ter que voltar aqui 2 segundos para a Fórmula 1 por uma pequena notícia bombástica que recebeu semana passada, que foi a volta de Alonso à Fórmula 1. E ontem, se não me engano, agora no GP, o Cyril, que é o presidente da Renault, quando questionado sobre não dar a devida importância ao programa de pilotos, ele falou que a escolha por Alonso foi porque, com o Covid, com essa pandemia, não deu tempo de ver os 2 pilotos da Renault que estão na Fórmula 2, que são os que estão mais próximos de subir para a Fórmula 1, não deu tempo de ver o desempenho deles esse ano para poder decidir, então ele teve que fazer uma decisão mais pé no chão e optou por chamar o Alonso. Mais pé no chão e o Alonso fez ali o forcing Claro. dele. Pois é. Então, assim, eu Eu sinceramente... acho que a montanha vai parir um rato, como se costuma dizer. Acho que vai ser outro Schumacher, vai dar umas voltinhas para se divertir, não vem competitivo, não vem para ganhar nada. É como o Schumacher voltou para a Mercedes. Acho que ele vai fazer uma graça. desenvolver, Exatamente. e é assim, vem ajudar a desenvolver a Renault. E se fizer o mesmo trabalho que o Schumacher fez com a Mercedes,
A Mercedes hoje está como está, se calhar vamos ter a Renault dominadora 2022. daqui, de 2022 não digo talvez, mas 2023, 2024 se calhar. Vamos ver. É futurologia. Mas eu acho assim que ele vai ser como como o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, quando foi voltou a jogar no Brasil, quando voltou da Europa e tal, que ele acaba indo lá mais fazer graça e dá um pouco de alegria a gente fazendo algumas ultrapassagens inusitadas. Exatamente. Por mais que não dispute muita coisa, mas vai fazer ali um barulho ali no meio do pelotão. E é bom ter o Alonso de volta. É uma criatura única, né? Uma criatura carismática ali. Muito bem. Vamos agora passar a algumas notícias da semana. A primeira notícia que eu já vou dar aqui agora em primeira mão, que você que já está ouvindo este podcast ou assistindo, é que já está no ar o vídeo do Mini John Cooper Works GP3 no canal do Automobilistas, o carro que eu testei agora nesse último final de semana. Que inclusive tivemos polêmica sobre esse tema durante a quarentena, nas lives que fizemos. E Sim. rapaz, vou lhe dizer que o carro me chamou a atenção. Por alguns, tanto positivo quanto também negativo. Falta agora testar o Yaris. Falta agora testar o Yaris, mas isso fica para uma próxima. Próxima notícia da semana, você diga aí o que foi que você... Tivemos a confirmação um bocadinho surpresa do Cupra Elborn, o primeiro hot-hatch elétrico. Ainda não temos muitos dados de performance do carro. Ele era para ser lançado como SEAT, aquilo é um ID3. Foi ao cabo a plataforma. É o ID3R. É a plataforma do ID3, plataforma totalmente elétrica da Volkswagen. Era para ser lançado como SEAT Elborn. Mas ele existe, o Seat O agora. SEAT não vai existir. O SEAT Não vai mais A notícia existir? que saiu é que o SEAT não ia existir, ia só ser o Cupra. Só o Cupra Vai mesmo? ser- exatamente. Era para ser o SEAT assim, uma coisa mais calma, mais terra a terra, mas decidiram lançar como Cupra e vai ser unicamente Cupra. E não há muitos dados ainda de performance. Sabe-se que em termos de autonomia eles apontam para 500 km. Ousado, hein? O que é uma autonomia muito, muito boa. Se for lançado já este ano ou início de 2021, como eles dizem, vai Já ser era para muito ter sido bom. lançado, né? E com uma performance que tem que ser um Cupra, portanto vamos ter. No vamos mínimo ter 300 cavalos. sim, pelo menos isso. Provavelmente mais. Mais. É porque o Elétrico. ID3R também vai ser lançado. né? Provavelmente mais de 300 cavalos. Mas dados técnicos não sabemos muito. Sabemos que vai fazer de 0 aos 50 em 2.9 segundos, isso não nos diz nada, não é? Portanto, Significa que o 0 ao 100 provavelmente é mais de 7. não vai ser. Não vai ser mais Não, de 7. Não creio que ele de Não vai 50 ser aos 100 Não vai vai fazer andar tão ali rápido já Não, como vai 0 andar aos nos 50. 5,5, Por aí. ali nos 5,5, sim, 5,5. Se ele fosse tão rápido de 50 aos 100, eles não tinham dito do 0 aos 50. Mas é um carro elétrico, também É tem muito futurologia, não binário. sabemos. Exatamente, tem muito binário no início, por isso é que ele consegue fazer um grande tempo de 0 aos Se tiver 300 50, cavalos, mas eu não Ainda sei se mais. ele de 0 aos 50, faz pai 5. que faz 2.9, não é? Não me acredito que ele, mesmo que ele faça de 50 aos 100 e outra vez em 2.9, são 58 segundos. Mas eu não me acredito que faça mais que 7. Não pode isso fazer. ia estar abaixo de um 500 Abarth, um Fiesta S70, pode ser. Tem que estar. Mas tem que também estar para termos abaixo. 500 km de autonomia, o carro também não pode puxar muito, que senão... Não, mas tem que ter muita potência. Mas isso é questão de management de energia, da gestão de energia, não é. Vai ser um carro rápido. Vai Temos ser que um carro esperar para interessante. ver, mas eu estou um bocado cético em relação a esse carro ainda. Não vai Porque ter. esses dados não me deixam confiantes. Não me deixam muito. Não me deixam confiantes, não me deixam. Sim, não me deixam confiante que São com o pulo da casa vá dela. ter uma performance assim tão boa. Porque não acho que não é coerente. Hoje em dia nós não temos. São raros os carros daquele segmento. Penso que até não temos nenhum daquele segmento com 500 km de autonomia. Entendo. E agora, então, a SEAT descobriu a pólvora, neste caso o grupo Volkswagen descobriu a pólvora, trazer um carro daquele segmento com 500 km de autonomia e, para além disso, é um hot-hatch que tem uma performance incrível. Não, mas ele vai dar Vamos o ver, standard, calma, vai dar o standard. calma. Porque ele vai buscar muita tecnologia ao IDR. O IDR que tem o recorde Fuji, o recorde de Nürburgring, tem. O que mais me intriga num carro elétrico é sempre a sua velocidade. Que é muito pouca, os elétricos. Claro. Por isso. É, mas Estou mais interessado nisso do que até de quando ele faz 0 o IDR mostrou que dá pra bater recorde de tudo. O IDR aqui Mas o IDR é um.
é não olhar a custos. Exato, não olhar a custos, estrada. exato. Depois é um protótipo, depois aí Sim, mas os carros de estrada são desenvolvidos a Não, mas partir vai- Justamente, mas a tecnologia, ela sempre vem de um carro protótipo, um carro de competição e depois vai chegando à rua. de forma mais barata também. Sim, claro. Vocês têm que cortar alguma coisa. Por falar em hot hatch elétricos, parece que o Mini Cooper SE já está recebendo um facelift. Uhum. Sim, eu vi a notícia. Sim. Mas não vai ser um hot hatch, vai ser um... Não, é assim, Um vai cabelo ser. elétrico, mais Talvez se populoso. colocar um pneu, É como um pneu Cooper, bom. É como o Cooper SD. Vai ser um... Mas eu acho que vamos, se colocar um pneuzinho ali bom nele, talvez ele faça uma graça. Mas eu acho que a grande. Não é notícia, ainda é meio que um rumor. Mas que é um rumor que eu já vinha cantando essa bola já faz algum tempo. É de que efetivamente vai surgir uma versão GR-MN Gazoo Racing Masters of Nürburgring do Toyota Supra. E ele viria equipado com o motor da M3 e mais de 500 cavalos? Exato, mais de 500 cavalos. Brincadeira, E mais de 600 Nm de binário. brincadeira séria. Aí a giripoca começa a piar, como a gente falar no Brasil. Vai ser interessante. Mas é esperar para ver, não está nada Exatamente. confirmado. está nada Não está confirmado. confirmado, mas assim, eu lembro que aquele canal do Doug DeMuro, quando houve o lançamento, ele estava meio revoltado com todas aquelas entradas fake, e ele disse que perguntou na coletiva de imprensa ao pessoal lá da Toyota, e chegou e falou assim, tá, ok, beleza que vocês pensaram no aftermarket, já deixar todas essas entradas prontas, mas por que então vocês mesmos não fazem uso desse potencial do carro? Vocês vão lançar alguma versão melhor? E os caras não desmentiram ele. Eles falaram tipo assim, pode ser e tal. Então assim, os caras nem disseram que não, Nem que sim. nem que sim. Então eu acho que é um rumor que pode sim vir a ser verdade. E eu espero muito que seja, porque eu adoro esse carro. Sim, senhor. Eu tenho um carinho especial por esse carro. No mais, meus amigos, eu acho que temos Ford Bronco, que foi lançado também, me Não, perdoe. assim só para fechar, é uma má notícia. Perdemos a produção do Ineos, o Grenadier, aquele Defender, o dono, a pessoa que comprou os direitos para a produção do Land Rover Defender antigo, que foi acabado, foi terminado a produção. Ele comprou os direitos para produzir e ia produzi-lo em Portugal, nesta reja. Isto arranja. E desistiu do investimento na fábrica, vai ser produzido em Inglaterra. Portanto, Era um investimento de 300 milhões esta arranja, mas devido ao Covid eles recuaram. tiveram E agora os pés frios, como dizem os ingleses, e recuaram e já não vai ser estão a produzido. ponderar comprar uma fábrica até, não Sim, construir, já mas, está feito. mas comprar. Pois é. Pois é, meus amigos. Terminamos assim com uma má notícia. Eu termino meio triste, eu quero Como uma vamos boa terminar. notícia, temos a Ferrari em quinto lugar do campeonato. Podemos sempre acabar com essa boa notícia. Pois é, meus amigos, então, com boas notícias, más notícias, muita Fórmula 1, muitas polêmicas, encerramos por aqui este podcast. Quero agradecer a todos vocês que nos escutaram aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver nos ouvindo, e a você também que está nos assistindo no YouTube, nosso muito obrigado. Deixe aqui nos comentários o que foi que você mais gostou de ver aqui, o que é que você espera dos próximos podcasts, pode dar sugestões também de temas. Se vocês têm gostado, o que é que vocês querem que a gente melhore ou faça diferente. Estamos abertos a sugestões, estamos apenas no nosso segundo podcast, na verdade, então temos muito para aprender, mas já ficamos muito gratos por ter vocês aqui conosco. Então, até a próxima semana, e se você tiver também um patrocínio de óculos escuros, pode patrocinar que o sol tá batendo na minha cara aqui, que tá uma maravilha! Eita! Então, até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau, valeu! Tchau.